Bom, a partir de agora, a aula de vocês está sendo gravada, né, com consentimento de todos, então. Pessoal, eu vou mostrar para vocês a minha tela, vou dividir minha tela com vocês. A gente voltar lá no nosso livro, na apostila. Vocês estão vendo a tela do meu computador? Sim, professora. Tranquilo? Rian, então, como você não permitiu, ou você sai da sala... Não, permito, sim. Ok, então, porque senão, infelizmente, você teria que sair da sala, tá? Então, vamos lá, galera. Então, vocês estão visualizando aqui da prof. E agora, vocês estão visualizando? Pode... Sim, prof, tá aparecendo. Tá, pessoal, então é assim, eu não estou vendo mais a sala com vocês, eu estou aqui na apostila, então eu, infelizmente, não consigo ver os dois ao mesmo tempo. Então, qualquer dúvida que vocês tenham, algum comentário, pode me chamar pelo áudio daí, tá? Porque pela mensagem eu não vou conseguir mais visualizar. Então, estudando movimentos. Então, antes nós estudamos o movimento retilíneo uniforme, né? E agora a gente vai estudar numa outra parte, a segunda parte do movimento, né? O que é o deslocamento. Então, é a segunda parte desse movimento. E nessa segunda parte do movimento, nós vamos ter um chamado de aceleração. Deixa eu só arrumar aqui para mim poder ir grifando junto com vocês. Essa parte da aceleração, então. Como esse movimento ele vai poder ter essa aceleração aumentada ou não, e vai ter uma variação nessa movimentação. E nós chamamos, então, de movimento retilíneo uniforme variado, que pode ser que a aceleração varie, né? Ou ele pode aumentar ou diminuir. Quando essa aceleração, ela diminui, nós chamamos de retardado, é o nome que nós damos para essa aceleração, tá? Como você viu, então, na página anterior, né, a competição de automobilístico, a velocidade dos automóveis varia durante a realização do circuito, né? Então, ele não é constante, né? Apresenta valores de velocidade diferentes. A relação entre variação de velocidade e intervalo de tempo em que ela ocorre, nós chamamos de aceleração. Então, pessoal, a relação entre, né, a variação da velocidade e o intervalo de tempo, que, né, essa variação de velocidade, na velocidade do que ocorreu o deslocamento, e o tempo nós chamamos de aceleração. Então, por exemplo, eu quero saber qual foi a aceleração de um determinado móvel, eu vou ter que usar a velocidade e o tempo. De forma semelhante ao que ocorre com a velocidade, na maioria das situações do nosso cotidiano, a aceleração varia em diferentes instantes durante o movimento de um corpo. Dessa maneira, quando precisamos encontrar um valor que represente a aceleração durante todo o percurso, recorremos à aceleração média. Pessoal, a aceleração média, então, vai dizer que é uma aceleração que não foi constante do início ao fim. É uma média. Lembra quando eu sempre falo assim, por exemplo, eu vou sair daqui de Cascavel e vou para Toledo? Eu não vou sair de Cascavel a Toledo a 60 km por hora. Tem hora que eu vou a 80, tem horas que eu vou a 100, aí tem horas que eu vou a 50, né? Mas depende. Então, isso nós chamamos de aceleração média, essa variação que tem ali. Para ilustrar esse conceito, considere um veículo de movimento, né, movimentando em um trecho A e B, né? Do Autódromo de Interlagos, na cidade de São Paulo. Então, aqui, no ponto A, né, nós temos um tempo, 50, e nós temos uma velocidade, 80. Aqui, a mesma coisa. Eu tenho 50 e 10. Ó, aumentou aqui, né? 10 segundos. E aqui a minha velocidade está 160, tá? A
velocidade do veículo variou no percurso do ponto A e B? Teve uma variação? Sim. Né? Olha aqui, antes estava 80 e depois foi para 160. Então, teve uma variação. Então, a aceleração média, que é AM, é dada pela... Essa é a representação da fórmula. AM, que significa aceleração média, é dada pela razão entre a variação de velocidade, ΔV. Lembra que delta significa sempre variação, né? Pode ser variação de tempo, ΔS, variação de deslocamento, ΔV, variação de velocidade. E o intervalo de tempo, ó, então aqui é a variação do tempo, tá? Ó, ΔT. Qual é a fórmula, então, para mim saber qual que é a minha velocidade média, então? Pessoal, aqui. A M, que é a minha velocidade média, é igual, olha aqui, ΔV, a minha velocidade, né? A variação da minha velocidade sobre ΔT. Lembre-se que essa variação é a combinação, vamos dizer assim, né? A fórmula de velocidade final menos a velocidade inicial. Por que o final? Porque geralmente o final, o número é maior do que o inicial, né? Então, eu faço aqui, o final menos o inicial. Então, e isso aqui, essa fórmula aqui, né, dessa variação, é representada nessa daqui. Ela quer dizer que esse ΔV, ele está me dizendo que é velocidade final menos velocidade inicial. O ΔT é tempo final menos o tempo inicial. Então, aqui está dizendo em que a M é a aceleração média daquele corpo, VI é a aceleração inicial, a velocidade, desculpa, inicial do corpo dentro do trajeto. Aqui é VF, é a velocidade final do corpo no trajeto. TI é o instante do tempo inicial, então quando ele iniciou naquele tempo. E TF é o instante do tempo final. A unidade padrão do Sistema Internacional de Medida, né, que a gente utiliza como padrão, para a aceleração é metros por segundo. Ó, então é isso aqui, metros por segundo. Outras unidades também podem ser utilizadas, quilômetros por hora, né? Lembre-se que, pessoal, dependendo do que o exercício me pede, né? Se ele me pede o resultado em quilômetros por hora, eu vou ter que converter em quilômetros por hora. Se ele me pede em metros por segundo ao quadrado, eu vou ter que fazer isso em metros por segundo ao quadrado, tá? Aqui, só para a gente mais ou menos entender. Qual é a aceleração média do carro da corrida, do exemplo da página anterior que nós tínhamos lá? Do A e do B. Então, minha velocidade inicial, lembra que ele começou com 80 e no final, né, no B, ele chegou com 160. A minha tempo inicial foi 50 minutos, né? E o tempo final foi 50 minutos e 10 segundos, tá? Aqui. Como os valores das velocidades estão expressos em quilômetros por hora, é preciso fazer a conversão da unidade em metros por segundo. Porque como ele não me pediu em quilômetros, mas lá no Sistema Internacional ele me falou que é por metros por segundo, então nós vamos dividir esse valor por 3,6. Se fosse ao contrário, eu teria que multiplicar por 3,6. Então, velocidade inicial, então eu vou dividir, né, 80 dividido por 3,6, que vai dar 22,2. O final, a mesma coisa, 44,4. A unidade de medidas, minuto, deve ser convertida para segundos. Então, eu vou mudar somente o minutos. E aqueles segundos, aqueles 10, eu vou só acrescentar. Então, aqui vai ser 1 vezes 50, vezes 60, que vai dar 3.000 segundos. 3.010 segundos, então, que é o total aqui. Sabendo os valores da velocidade em metros por segundo e do tempo em segundos, a aceleração média é dada por... Então, depois que eu transformei tudo, tá? Então, eu transformei tudo, então, eu vou usar a fórmula. Então, eu tenho lá, velocidade final, velocidade inicial, que eu transformei, ó, tá aqui.
e depois o tempo também que eu transformei. Só faço o cálculo e depois divido e vai dar esse resultado aqui, tá? Pessoal, se o exercício não falar em nada em quilômetros por hora e eu quero o resultado em quilômetros por hora, vocês vão ter que fazer em metros por segundo, porque é a unidade internacional de medida. Assim que temos que a aceleração média do automóvel é aproximadamente 2,22 metros por segundo ao quadrado, essa unidade de medida significa que a cada segundo a velocidade do automóvel variou, em média, 2,22 metros por segundo. Nesse caso, a velocidade aumentou. Então, sempre teve um aumento de 2,22 metros por segundo até chegar ao trajeto final, que seria o B. Se o valor da velocidade de um corpo aumenta, temos, isso aqui é bem importante. Então, se o valor de um corpo aumenta, temos um movimento acelerado. Então, nós podemos dizer que aqui teve um movimento acelerado. Se o valor da velocidade de um corpo diminui, nós dizemos que aquele movimento é retardado. Então, aqui está indicando, né? O avião, quando ele está subindo, ele tem que pegar uma aceleração. Então, ele está aumentando, né? O movimento está sendo acelerado. E aqui há uma frenagem, né? Então, ele está parando. Então, é um movimento retardado, que ele está diminuindo a sua aceleração. Então, movimento retilíneo uniforme variado. Até então, nós tínhamos estudado o movimento retilíneo uniforme. E agora é variado, tá? A situação abaixo representa um veículo que, partindo do repouso, desloca-se de uma posição S1 até outra posição S4. Então, ele, repouso, tá zero, estava em repouso, tá zero. Aqui do S1, que é a posição inicial, deslocamento inicial, até o deslocamento final, que é o S4. Em uma trajetória retilínea com aceleração constante. Então, aqui, pessoal, do zero, deixa eu aumentar aqui, que nem eu estou enxergando direito. Do zero, né, que estava em repouso, ele foi para o 40. Do 40, ele foi para 80. E do 80, ele foi para 120. Ele foi subindo, vocês podem verificar que ele foi subindo, então, de 20 em 20, tá? Então, a aceleração foi constante, tá? Foi constante. Qual é a aceleração média desses veículos em metros por segundo no trecho S1 e S2, pessoal? Então, vou usar aquela fórmula lá da aceleração média, né? Então, a velocidade inicial é zero, porque estava em repouso, é zero. E o tempo final também é zero, né? Que iniciou, olha, o reloginho tá zero. No S1. No S2, minha velocidade, já estava em 40 quilômetros e o meu tempo em 1 minuto. Então, vamos fazer aqui o cálculo. Então, eu tenho, né, aqui novamente, nós fizemos aqui. Pessoal, como eu estava em quilômetros por hora e eu tenho que transformar em metros por segundo, novamente, eu vou dividir por 3,6, que vai dar 11,1. E o tempo, como estava em minutos, eu tenho que transformar em segundos. Então, o minuto corresponde a 60 segundos. Está aqui. A aceleração média é dada por... Então, eu tenho a aceleração média é igual a ΔV por ΔT. Então, a variação de velocidade com a variação de tempo. Então, velocidade final e velocidade inicial. Minha velocidade final, como eu tive que fazer a conversão, ficou 11,1. Menos zero, porque eu estava em repouso, então é zero. E a minha velocidade... Meu tempo final, que eu tive que fazer a conversão aqui, então é 60, né, menos zero, é igual, então, a 0,18 metros por segundo ao quadrado. Então,
O maior problema aqui é o transformar, porque o resto na fórmula é bem simples, diminui e depois divide, galera. Não tem. Aqui está a resposta do outro ali. Depois, se alguém quiser tentar fazer e não conseguir, me manda no privado daí, tá bom? Note que a cada intervalo de tempo de 1 minuto, a velocidade do carro variou de 40, o que corresponde a uma aceleração média de 0,18. Como a aceleração do carro é constante, sua aceleração média é igual à aceleração instantânea, ou seja, daquele momento, tá? Quando isso ocorre, o movimento é chamado de movimento retilíneo uniformemente variado, tá, pessoal? Aqui, quando ele está falando assim, ó, como a aceleração do carro é constante, ou seja, é igual, a aceleração média é igual à aceleração daquele exato momento, isso ocorre porque o movimento retilíneo uniformemente variado. Lembre-se que a aceleração instantânea, naquele exato momento, naquele exato minuto, naquele exato trajeto. Vamos analisar o gráfico abaixo. Por meio dele é possível verificar algumas diferenças entre movimento retilíneo uniforme e movimento retilíneo uniformemente variado. Aqui. Esse gráfico apresenta os valores das velocidades desenvolvidas por um automóvel em quilômetros por hora. Então, aqui ele já falou que está em quilômetros por hora. Em um trecho retilíneo de uma rodovia. Então, observe aqui, pessoal. É bom a gente entender como que funcionam esses gráficos, né? Porque muitos concursos vestibulares cobram isso, em forma de gráfico. Nesse trecho, o automóvel não teve aceleração. Então, aqui, ó. E por isso não teve, então, né, aqui nesse trecho B aqui, né? Então, ó, por isso não teve alteração em sua velocidade, indicando que fez um movimento retilíneo uniforme. Então, teve constante aqui, ó. Ele teve constante aqui, então ele indica o movimento retilíneo uniforme. Então, vamos lá. Aqui eu tenho, então, a minha velocidade, que é de 0 a 100. Aqui eu tenho o meu tempo, que também vem de 0 a 60, tá? Aqui, então, aqui já falou que é o movimento retilíneo uniforme. Aqui, de 0, eu fui, então, aumentou tanto a minha velocidade como o meu tempo, ó. Tanto a minha velocidade como o meu tempo. Aqui também, a minha velocidade e o meu tempo, minha velocidade e o meu tempo. Como ele está subindo, ele está me indicando o quê? Que eu tenho um movimento acelerado, porque aumenta, conforme aumenta o meu tempo, aumenta também a minha velocidade. Nesse trecho, o automóvel teve uma aceleração constante, indicando que fez um movimento retilíneo uniformemente variado. Além disso, é possível observar que os valores da velocidade aumentaram. Então, ele fez um movimento acelerado. Então, ó, aumentou o tempo, conforme aumentava o tempo, ele também aumentava a sua velocidade. Agora, aqui, pessoal, chegou dele, teve, né, um trajeto ali retilíneo uniforme, depois nós percebemos que, olha, teve uma queda, uma diminuição aqui, ó, aumentando-se o tempo, mas a minha velocidade foi diminuindo, porque aqui é a linha do tempo, pessoal, ó. Então, isso aqui é o tempo. Então, ó, do 0, ele já está chegando aonde? A 60 minutos. Então, aumentando esse trecho aqui, então está fazendo o quê? Aumentando-se meu tempo, mas eu estou percebendo que a minha velocidade não. Nesse trecho, o automóvel teve uma desaceleração constante, indicando que fez um movimento retilíneo uniformemente variado. Nesse caso, os valores da velocidade diminuíram, fazendo o movimento retardado. Então, quando diminui, é o movimento retardado que nós chamamos. Dentro da velocidade, nós não podemos dizer que ele está parado, esse movimento está parado, não. Nós podemos dizer que esse movimento é retardado, que ele está desacelerando ou em repouso. A aceleração da gravidade, então, né, que Galileu Galilei fez diversos experimentos para estudar o movimento com aceleração e o movimento das quedas, da força gravitacional, né? Um plano inclinado para estudar a aceleração de queda dos corpos.
Para isso, ele abandonou a esfera no topo de uma rampa e analisou o movimento da descida da esfera. Gradativamente, ele aumentou a inclinação da rampa até atingir 90 graus, que corresponde ao movimento da queda livre. A cada inclinação, ele observou como ocorreu o movimento da esfera, percebendo que a queda era um movimento com aceleração, tá? Então, ele percebeu ali também que a força gravitacional. Aqui, deixa eu só que eu fiz uma anotação aqui embaixo para entregar para vocês. Na velocidade do trânsito, aqui ele fala um pouquinho, porque tem tudo a ver com o trânsito, né? Que é uma hora que nós estamos... Não foi aqui, só um pouquinho, pessoal. Eu fiz uma anotação para vocês, que eu gostaria que... Aqui, ó. Que eu gostaria que vocês copiassem isso aqui. Isso aqui é um resumão de tudo aquilo que nós estamos vendo agora. Cinemática é o estudo do movimento dos corpos. Esse deslocamento que nós estamos vendo, deslocamento, movimentação, ponto de referencial, tudo isso tem a ver com a cinemática. Então, cinemática é o estudo do movimento dos corpos, tá? Movimento retilíneo uniforme e movimento retilíneo uniformemente variável. Dentro desses dois, nós vamos ter deslocamento, velocidade e tempo. E no movimento retilíneo uniforme variado, nós vamos ter a aceleração presente daí, tá? Então, dos dois, eu tenho que ter, então, ali, deslocamento, velocidade e tempo. Mas, vou acrescentar a aceleração no movimento retilíneo uniforme variado. Movimento retilíneo uniforme. Movimento não sofre variações, nem de velocidade e nem de direção. Então, ele não vai sofrer variações, alterações, nem de velocidade e nem de direção. Então, lembra lá no gráfico que ele teve aquela reta, que ele foi constante, tanto na velocidade como na direção, tá? Então, ele não vai sofrer essa modificação. Agora, no movimento retilíneo uniforme variado, ou uniformemente variado, dependendo da literatura, há variáveis em velocidade e deslocamento. Então, vai ter essa variável. É introduzida a aceleração aqui. Então, se o exercício te pedir algo referente à aceleração, que você vai ter que usar a forma da aceleração, lembre-se que você está falando de movimento retilíneo uniforme variado, tá? Eu acho que aqui eu cheguei no final. Bem devagarzinho para não chegar no exercício. Aham. Então, é isso aí, pessoal. Alguma dúvida, meus amores? Vou voltar aqui para a gente conversar. Alguma dúvida sobre esse conteúdo? Não. Tranquilo?